Adultização. O que significa existencialmente roubar a infância de alguém? Você se lembra de algum momento em que sentiu que teve que crescer antes da hora? Quando eu era criança, minha tia deu à luz a um lindo bebê. O problema veio quando meus tios começaram a frequentar nossa casa, especialmente pelas noites. Em vez de contratar uma babá para cuidar do bebê, eu assumi esse papel, pois eles vinham aqui em casa com essa intenção. Enquanto eu cuidava do bebê, meus pais e meus tios saíam de festa para bares e baladas. Para minha sorte, isso não durou muito tempo, devido a uma grata coincidência, em que na escola realizamos uma atividade em que devíamos responder o que eu não gosto de fazer, onde contei essa experiência com o bebê, o que imediatamente fez a professora se preocupar e chamar meus pais para conversar. Saudações, Megane fãs! Você está ouvindo Megane Geeksy, seu programa favorito sobre comportamentalismo existencial. E hoje vamos comentar sobre o assunto do momento, iniciado por Felka, que trouxe conscientização sobre a adultização. A adultização de crianças vai além dos assuntos tratados por ele, Felka, que giraram mais em torno da influência dos gurus da internet na criança e mais especialmente na hipersexualização das meninas. A adultização é um tema muito mais profundo, que a gente lida com ele no dia a dia, no qual provavelmente você também já foi uma vítima. Assim como Bill nega os abusos cometidos pela mãe, apesar de que todos vimos esses abusos com nossos próprios olhos, muitos adultos também negam terem sido vítimas de abusos como a adultização. Mas a adultização começa nas pequenas coisas, como quando você era elogiada quando criança por se comportar tão bem, ou seja, parecer uma pequena adulta. Ou quando você elogia uma criança responsável e educada, que deveria estar se divertindo. A adultização tem a ver com a criança assumir responsabilidades que ainda não estão no tempo certo de ela assumir. O exemplo mais comum disso é o irmão maior de uma família assumir os cuidados das outras crianças da família, especialmente para os adultos poderem se divertir, enquanto as crianças também se divertem, exceto você. Mas o que significa tudo isso a nível existencial? Pois isso é considerado um roubo da infância. Como isso afeta a pessoa no futuro, a nível identitário e existencial? Aquela pessoa que foi adulta quando criança, será criança quando adulta. Ela terá dificuldades para assumir responsabilidades, pois pela primeira vez na vida, ela se sente livre, sem obrigações. Quando ela era criança, ela não podia ser criança, tinha que ser a adulta responsável. Isso comunica ao seu ser que ela não existe, ou que ela simplesmente existe para satisfazer as vontades alheias, para assumir responsabilidades. Todo ser humano sente vontade de existir, sente vontade de ser reconhecido por quem ele verdadeiramente é. Quando a criança é obrigada ou incentivada a fazer coisas que ela não quer ou que ela não deveria estar fazendo, já seja cuidando dos outros ou fazendo uma dancinha maliciosa para os adultos, o senso de identidade real dessa pessoa desaparece. Você comunica a ela que ela deve suprimir seu verdadeiro eu e que ela nasceu apenas e unicamente para agradar os outros. E o mais grave é que muitas vezes quem passou por isso nem percebe que foi privado de algo essencial. Ela apenas sente um vazio, uma dificuldade em se permitir brincar quando criança ou em se permitir descansar e relaxar quando adulta, o que gera uma dificuldade até mesmo de se autoconhecer. A ausência da infância gera um vazio silencioso que acompanha a pessoa pela vida inteira. Roubar a infância não é apenas ter o direito de brincar,
é interromper um processo natural de construção do ser. É plantar na criança a ideia de que ela só tem valor quando está atendendo às necessidades de outros. E devido ao patriarcado, isso é ensinado ainda com mais força para as meninas. Se quisermos mudar isso, precisamos começar por reconhecer, sem negação, que a adultização é uma forma de abuso e que vai muito além da hipersexualização e de roupas peculiares que fazem crianças parecerem mini-adultos. Infelizmente, é um abuso socialmente aceito, romantizado até, porque todo mundo adora ver uma menininha fofinha, bem comportada, obedecendo os pais e sem incomodar ninguém. E se ela for perfeita e nunca reclama de nada, mas assume responsabilidades de gente maior, é ainda mais exaltada. Mas toda essa adultização deixa marcas profundas. E talvez a pergunta mais importante que possamos fazer seja: o que estou reforçando nas crianças ao meu redor? A liberdade de ser ou a obrigação de servir? Você reforça a liberdade do ser quando você incentiva a sua criança a realizar diversas atividades e a escolher, especialmente escolher. Você ensina autonomia a essa criança, autoconfiança. No futuro, essa criança saberá tomar as próprias decisões e assumir as consequências por elas. Porém, você ensina a obrigação de servir quando sua criança cresce e ela lhe diz que quer cursar, por exemplo, artes. E você responde que se estudar isso, ela ficará pobre e acabará vivendo embaixo de uma ponte, na rua. Logo, deveria estudar medicina. Essa criança provavelmente viverá amargurada toda a vida, com o senso do ser suprimido. Mas eu lhe pergunto, o que impede essa criança de se tornar algum dia tanto artista quanto médico? Essa criança pode ser as duas coisas, porém, os pais trabalharam tanto na inibição do seu ser que ela nunca nem criará coragem para satisfazer o próprio eu, vivendo no automático e sem sentido da vida. A adultização pode trazer consequências desgarradoras para a vida futura dessa criança. Ou ela se transformará num adulto infantilizado, ou talvez num adulto que não enxerga o sentido em nada. Talvez um adulto com burnout, que nunca encontra tempo para ele mesmo, que toda vez se sente culpado quando decide relaxar. Se você é um adulto que teve a infância roubada ou que sofreu com alguns episódios de adultização, minha recomendação é que você revisite seus sonhos de criança. Nunca é tarde para começar. Você não precisa ser o melhor. Apenas se permita ser aquilo que você uma vez já desejou. Apenas seja. Viva! E com isso, terminamos nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Vamos para a citação de encerramento do nosso vídeo. Dessa vez, 2 citações. A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. Oscar Wilde. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Jean-Paul Sartre.